porque a promessa era sobre Abraão, a promessa era sobre seu filho, a promessa estava sobre Abraão e seu filho Isaque junto com sua mãe Sara, e não com Agar, que era egípcia, que era estrangeira. A promessa é para os de casa. Agora vocês percebam justamente o que Deus ele manda Abraão fazer: ir até o monte Moriá, e um desses montes sacrificar ao seu filho. E com isso Abraão somente obedece. Agora vocês meditem comigo nessa palavra, como é difícil agora para um pai que tinha um filho na frente dele, e a sua mulher Sara, já velha em idade, ele também já velho, ter que sacrificar esse filho, ter que matar esse filho. E agora vamos olhando, ele vai até lá, caminhando um caminho de 3 dias, ao momento em que chega no destino onde foi predestinado por Deus. E o que acontece? Ele agora tem que fazer o que Deus lhe ordenou. Ele então sobe o monte, e quando ele sobe, Isaque ele faz essa pergunta, porque como criança ele teve essa dúvida: meu pai? E Abraão responde: diga, meu filho. Isaque ele diz: olha, meu pai, já temos o fogo, já temos a lenha, mas eu não vejo o cordeiro. E Abraão ele diz uma palavra: olha, meu filho, Deus ele há de prover esse cordeiro. Deus há de prover este cordeiro. E ambos subiram juntos. E aí onde começa, porque Abraão amarra seu filho e está lá já prestes a matar. Irmãos, é algo bastante impressionante, justamente porque, como o Lucas falou, Abraão ele amava Isaque, era o seu único filho, era o filho que ele tinha pedido a Deus, o filho da promessa, o herdeiro dele. Era o filho que Abraão amava. Mas de fato o Senhor vem até Abraão e diz: Abraão, agora eu quero que você sacrifique aquilo que você mais ama. Agora eu quero que você me dê aquilo que você mais quer bem aqui. Deus podia ter pedido gado, Deus podia ter pedido a riqueza, Deus podia ter pedido de fato a mulher de Abraão. Mas Deus viu que o coração de Abraão amava mais a Isaque. O coração de Abraão amava mais a Isaque. Por isso que Deus vem até Abraão e diz: Abraão, olha, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Olha só o tamanho da prova, irmãos. Nós falamos de Abraão agora. Quem foi Abraão? Abraão foi aquele homem com tamanha fé, era aquele homem que ouvia a voz de Deus, ele fazia o que Deus fazia. Agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja: quem aqui quer providência de Deus na vida? Quem aqui quer sacrificar? Para ter providência de Deus na vida tem que sacrificar. Abraão teve que sacrificar. Para vocês ouvir esse Abraão de hoje, para que Abraão viesse ser falado hoje, ele foi provado naquilo que ele mais amava. O Senhor olhou e disse: Abraão, me dá aquilo que tu mais ama, me entrega aquilo que tu mais ama. E Abraão, amando mais a Deus e ouvindo a voz de Deus, não negou sequer o seu único filho, o filho da promessa. E é isso que Deus quer com as pessoas, irmãos. O que? Que nós entregamos aquilo que nós amamos. O que? Os nossos desejos carnais. Que nós abandonemos as nossas práticas carnais. Para quê? Para que Deus venha prover na nossa vida. Para que Deus venha agir na nossa vida. Nós temos que deixar os nossos deleites aqui na terra. Para que Deus venha prover na nossa vida, nós temos que negar aqui na terra. Por quê? Porque negando aqui na terra, nós vamos receber lá no céu. Negando aqui na terra, nós vamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Irmãos, vocês percebam que no capítulo de número 12, Deus ele chama Abraão, e no chamado em que Deus faz, Abraão tem que deixar em primeira instância a sua parentela. Vocês vejam que Deus ele promete fazer de Abraão uma grande nação. Só que através disso Abraão também tem que deixar uma coisa importante: seus pais. Ele tem que deixar algo importante: sua família. Ele tem que deixar algo importante: sua parentela. Para quê? Para obedecer a voz do chamado de Deus. Então todas as vezes que Deus nos chama para um propósito,
ele também já tem consigo um mandamento, qual que nós deixamos tudo o que for necessário para obedecermos à voz dele. No capítulo de número 15 de Gênesis, nós vemos o Senhor agora prometendo de Abraão fazer um filho. Ele jura a Abraão. No capítulo de número 19 nós podemos ver, aliás, no capítulo de número 18 nós podemos ver o nascimento de Isaac. Agora vocês podem ver Deus prometendo Isaac a Abraão. No capítulo 18, Deus promete Isaac a Abraão. No capítulo 21, o filho da promessa, ele nasce. Só que no capítulo 22, Abraão agora tem que sacrificar a Isaac. Agora vocês prestem atenção em todo esse resumo, para que vocês venham entender. Abraão é chamado, e sobre esse chamado há uma promessa, mas também há da parte de Deus uma cobrança para que ele viesse a deixar todas as coisas que necessárias fosse para seguir aos mandamentos do Senhor. Vocês percebam que para o homem é difícil deixar. Deus ele chama, só que se torna difícil para o homem deixar. O exemplo para que vocês agora vão entender, trazendo para a atualidade. Muitas vezes Deus chama e diz: eu tenho chamado sobre a sua vida de ser pregador, só que muitas pessoas não querem deixar o mundo. Eu tenho chamado sobre sua vida para ser um levita, uma levita, mas muitas pessoas não querem deixar nem mesmo as amizades, nem mesmo as bebidas, nem mesmo as drogas. Por quê? Porque não crê na voz do Senhor, não crê que o Senhor é fiel para cumprir o que Ele promete. Eis a diferença. Muitas pessoas deixam de viver a promessa de Deus, deixam de viver tudo que Deus tem para a vida de cada uma delas. Para quê? Para andar segundo os seus caminhos. Vocês percebam que o homem ele tem a tendência a caminhar pela sua própria vontade, pensando então ser uma vontade perfeita. Mas o que diz no Provérbios? Há caminhos que para o homem parece ser direito, parece ser perfeito, mas o final desse caminho é morte. O final desse caminho é destruição. Agora, qual o final do caminho que Jesus tem para nós? O reino dos céus. Eu torno a repetir: o final do caminho do homem é a morte. O final do caminho que Jesus tem para nós é a vida eterna. O final do caminho do homem é a destruição. O final do caminho que Jesus tem para nós é uma construção da vida eterna. Tudo que o homem tem para si é o egoísmo, é o orgulho, é a avareza, a prepotência, é tudo de mal por causa do pecado que Adão deixou sobre a terra. Mas tudo o que Deus tem para nós é o melhor. Assim como ele disse em Isaías capítulo de número 55, versículo de número 8, ele começa dizendo: meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí se encontra a diferença. Quando nós compreendemos que tudo que Deus tem para nós é melhor, então pela fé nós vamos viver. Sabe por que os discípulos são lembrados até o dia de hoje? Por causa que eles decidiram deixar tudo por amor a Jesus. Sabe por quê? Que muitos profetas são lembrados até o dia de hoje? Porque eles deixaram tudo por amor ao Pai. Eis a diferença. Se nós não conseguirmos deixar o mínimo detalhe que for, jamais conseguiremos viver o que Deus tem para a nossa vida. Eis o aprendizado. No capítulo 22 de Gênesis, Deus pede, Deus prova, mas quando Abraão passa pela prova, Deus cumpre. Eis a diferença. Eu torno a repetir: quando Abraão ele passa por essa prova, Deus começa a fazer de Abraão uma grande descendência, porque de Isaac vem Jacó e Esaú, já nasce gêmeos de uma vez. De Jacó vem os 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e a descendência dura até o dia de hoje. Irmãos, é algo bastante impressionante. Vamos meditar nessa palavra. Se imagine agora dentro da palavra. Abraão leva o seu filho até o monte. Ele tinha a certeza, ele ia sacrificar o seu filho. Ele ia.
porque o Senhor tinha pedido seu filho, ele ia. E Abraão, ele punha um punhal, ele pega, e quando ele levanta para matar o seu filho, o anjo do Senhor vem até Abraão e diz: Abraão, Abraão. Abraão diz: sim, aqui estou. Não toques no menino, porque o Senhor viu que você teme a ele. É algo impressionante, irmãos, porque Abraão tinha certeza, ele ia fazer, porque ele amava tanto a Deus, que estava disposto a dar o seu filho, que estava disposto a dar aquilo que o Senhor tinha dado a ele. E Abraão estava em obediência. Abraão podia ter olhado e dito: Senhor, eu já não tenho sacrificado tanto a ti, eu já não tenho saído da casa dos meus pais e andado desertamente, vagamente pelas suas promessas. Mas Abraão olhou e disse, era Abraão fazendo ali, era ele dizendo: eu já sacrifiquei muito, mas por ele eu sacrifico mais. Olha, irmãos, era Abraão olhando e dizendo: eu já sacrifiquei bastante durante o caminho, mas se ele pedir, eu sacrifico mais. É isso que temos que ter na nossa mente. O que? Eu já sacrifiquei isso, eu já sacrifiquei aquilo, mas se ele pedir, eu sacrifico isso também. Por quê? Porque eu amo a ele, porque eu sei que ele é fiel. E quando Abraão vai sacrificando o seu filho, o anjo do Senhor aparece. Agora imagina o anjo do Senhor olhando para Abraão e dizendo: Abraão, Abraão, não toques no menino, porque agora o Senhor sabe que tu temes a ele. E de repente Abraão olha para o monte e vê o que? Vê um cordeirinho, vê um cordeiro de pendurado, vê um cordeiro de fato, irmãos, de pendurado. O que Abraão faz? Vai, pega aquele cordeiro e sacrifica, cumprindo a palavra que ele soltou lá no começo, que Lucas disse, que Abraão olhou para Isaac e disse: o Senhor proverá o sacrifício, o Senhor proverá o sacrifício. O que acontece? O anjo do Senhor vem novamente a Abraão e diz: Abraão, Abraão, olha, juro pelo meu nome. Isso é forte. O anjo do Senhor vem até Abraão e diz: assim diz o Senhor, juro pelo meu nome. Nós juramos por alguém maior do que nós. Eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe. Mas o Senhor, ele olhou e disse: eu vou jurar por alguém muito maior do que todos, quem eu mesmo. Porque eu não posso jurar pelo mundo, porque eu que fiz. Eu não posso jurar pelo vento, por quê? Porque foi eu que fiz também. Eu não posso jurar pelo mar, por quê? Porque foi eu que fiz, eu sou maior. Então ele olha e diz: eu juro por mim mesmo, que de ti nascerá grandes nações, que de ti virá muitas nações. Era o quê? Era Deus cumprindo a promessa em Abraão. Então sacrifique ao Senhor nessa noite, irmãos. Deixe os seus desejos, deixe tudo aquilo que entristece a presença de Deus. Júnior, mas eu já tenho deixado isso, eu já tenho deixado aquilo. Deixe mais pela presença de Deus, deixe mais ainda, se entregue completamente à presença do Senhor. Para quê? Para que Ele provê na sua vida, para Ele prover em você, para a presença dEle habitar em ti. Você pode dizer: mas eu já tenho deixado tanta coisa, mas tudo que nós deixamos ainda é pouco pelo sacrifício que Ele fez por nós. Em Filipenses capítulo de número 2, a palavra diz que Ele se abdicou, ou seja, Ele deixou a sua glória para vir até aqui. Ele deixou a sua imensa glória e nos veio para nos buscar. Ele veio até nós para nos buscar e levar de volta para Ele. Essa é a diferença, irmãos. Tudo que nós fazemos ainda é pouco. Abraão já tinha deixado pai, já tinha deixado mãe, já tinha deixado a família dele, mas mesmo assim, a quem ele mais amava, ele estava disposto a deixar. Essa é a diferença. Agora vence para nós. Será que estamos dispostos a deixar o que Deus nos pede? Será que estamos dispostos a fazer o que assim o Senhor nos manda? No versículo 1 e no versículo 2, Deus ele ordena a Abraão, e nos versículos posteriores está lá Abraão
ordenado. Compreenda, a palavra de Deus, ela só vai fazer efeito sobre a sua vida se assim você obedecer, porque tem muitas pessoas que querem prosperar, só que não obedecem a palavra de Deus. Só que a mesma palavra, quando andamos de obediência, ela é a própria prosperidade, ela é a própria riqueza, ela é a própria fonte de água viva, ela é a própria alimentação, por isso é chamado pão da vida, ela é a luz do mundo, por isso ela clareia todos os nossos caminhos. Eis a diferença quando nós compreendemos que quando andamos na palavra, todas as coisas começam assim a dar certo em nossa vida, ainda que dê tudo errado, mas a palavra ainda diz em Romanos 8, versículo 28, tem por certo de que todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Agora a pergunta é: indague isso no seu coração. Será que você ama o Senhor? Irmãos, algo impressionante. Busque ao Senhor, busque a palavra dele enquanto se pode achar. Por quê? Porque haverá tempos em que se cumprirá Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que estão chegando os dias, previdente o Senhor Adonai, em que mandarei a fome sobre toda essa terra, não simplesmente a fome por comida, nem sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. E os homens vagarão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra de Yahvé, mas não lhes será possível encontrar. Irmãos, a palavra é: busque ao Senhor, porque haverá tempos em que buscarão, em que clamarão para ouvir essa palavra que vocês estão ouvindo hoje, e não conseguirão mais ouvir, não a acharão. Compreenda, Deus ele é o provedor. Por isso Abraão chamou o nome daquele local: o Senhor proverá. Eis a diferença. Deus ele só pode prover em nossa vida quando assim obedecemos a palavra dele. Agora olha que interessante, Júnior falou sobre Amós 8:11, e aqui está em Provérbios capítulo de número 1, versículo de número 28. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. Versículo 29. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Essa é a diferença. Toda pessoa que recusa a palavra de Deus, ela não tem comunhão com Deus. Toda pessoa que recusa essa palavra, ela não tem comunhão com o Pai. Vocês percebam que Abraão ele dá ouvido à voz de Deus, ele dá ouvido aos mandamentos de Deus, ele dá ouvido à voz do Senhor. Só que entretanto, ele dando ouvidos, ele vai caminhando e renunciando, ele vai caminhando para a promessa que assim o Senhor fez para ele. Porque que muitos se perdem por um simples motivo: deixaram de obedecer, deixaram de praticar, deixaram assim as escrituras de lado. É interessante isso, porque os profetas sempre escreveram, por isso a Bíblia chegou até nós. Os apóstolos assim escreveram, por isso a Bíblia está até em nossas mãos. Tudo eles sofreram, tudo eles suportaram, em tudo eles foram tentados, mas por amor a Deus, por amor à palavra do Senhor, eles recusaram, eles passaram pelas provas, crendo em um bem maior que era o reino dos céus. Muitas pessoas elas desistem, mas por quê? Por um simples motivo: esqueceram do que Deus tem prometido para cada uma. E o que Deus prometeu? O reino dos céus. Eis a diferença. Muitas pessoas olham tanto para a terra e se esquecem da verdadeira promessa. Satanás ele induz as pessoas a olharem para o mundo e esquecerem do reino dos céus. É por isso que Paulo escreve em Colossenses 3: buscai as coisas do alto, olhai para cima, lembrai-vos da promessa do Senhor, lembrai-vos em meio às suas aflições que o Senhor sempre está nos céus nos vendo. Eis a diferença. Davi ele tinha plena convicção disso. Ele deixou claro: Senhor, retira tudo de mim
mais que ele fosse rei, por mais que ele tivesse riquezas, por mais que ele tivesse muitas mulheres ao seu redor, por mais que ele tivesse muitas pessoas o respeitando, o reverenciando, mas ele deixa claro: retira tudo de mim, mas não retira uma coisa. Não entenderam? Davi, ele deixa claro: pode retirar meu reino, pode retirar toda a minha riqueza, pode retirar tudo de mim, mas eu aprendi que estando o teu Espírito dentro de mim, estando o teu Espírito Santo dentro de mim, esta é a minha maior riqueza, essa é a minha maior riqueza, essa é a minha maior riqueza. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você compreende que você pode perder tudo, mas ele sempre está com você, para assim se cumprir a promessa que Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O seu pai pode te abandonar, a sua mãe pode te abandonar, seus filhos podem te abandonar, seus irmãos podem se voltar contra você, seus tios, seus sobrinhos podem se voltar contra você, seu esposo, sua esposa podem se voltar contra você, mas estando você na obediência da palavra, o Senhor vai te honrar, ainda que não na terra, mas no reino dos céus te espera. Eis a diferença: o cristão, ele não deve ver para a terra, ele deve ver para cima. Por isso o salmista diz no Salmo 121: levanto os meus olhos para os céus, para os montes, e me pergunto: de onde me virá o meu socorro? E o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Até mesmo em seus momentos de aflições, foi o Senhor que te socorreu. Até mesmo nos momentos em que você pensou que ia morrer, era o Senhor que estava lá te dando livramento. Até mesmo em seus momentos de dormência, sobre a face da cama estava deitado, eis que o Senhor também estava te vendo. Até mesmo em momentos em que as pessoas se voltaram contra você, eis que o Senhor estava te protegendo. Em todos os momentos que você pensou que ia partir daqui para outra vida, eis que o Senhor sempre aparecia. Todos podem dar glória ao Senhor. Irmãos, compreenda: quando nós compreendemos que aqui na vida, a terra, tudo vai passar, mas os céus prevalecem, o reino prevalece, então nós não vamos abandonar a nossa cruz, nós não vamos deixar a nossa cruz. Por quê? A igreja não participa. Pergunta: por quê, igreja? Porque tem o reino dos céus nos esperando. Glória a Deus, igreja. Amém, irmãos. Finalizamos essa palavra com uma final. Qual? É do coração do homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Finalizo essa palavra, fechem seus olhos e falem isso comigo. Posso não estar na minha melhor fase, mas estou adorando. Posso não estar onde eu queria, porque o meu coração poderia querer estar em outro lugar, mas estou aonde o Senhor quer. O seu coração, você poderia olhar e dizer: eu queria estar em outro local, eu queria estar ali, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. O Senhor olhou e disse: mas você vai pregar a minha palavra, mas você vai louvar o meu nome, mas você vai engrandecer a mim. Então exalte o nome do Senhor nessa noite. Exalte o nome do Senhor nessa noite, agradecendo